Bom, pessoal, continuando aqui as nossas aulas de equações exatas, tá? Então, tem um teorema aqui que eu falei na aula passada, no vídeo passado, né? Que ajuda a gente a saber quando tem uma equação exata, porque esse teorema aqui é o critério para diferencial exata, né? Já que para uma equação ser exata, eu preciso primeiro ter uma equação, preciso primeiro ter uma equação diferencial exata, né? Então, se eu pegar então nxy e m de xy e n de xy, né, que são duas funções contínuas e com derivadas de primeira ordem, tá? Derivadas parciais de primeira ordem. É, bom, elas têm que ser de primeira ordem e essas derivadas têm que ser contínuas numa região R, tá? Uma região lá do R2, tá? Um retângulo, tá, gente? Esse R é um retângulo, tá? Então, m de xy, dizer que retângulo é o seguinte, né? Que A é menor ou igual do que... Os valores de x tem que estar em A e B, né? E y tem que estar de C a TD, né? Vai estar no retângulo, numa região lá, ok? E agora, qual que é a condição para ela ser uma diferencial exata, né? Então, m de xy dx mais n de xy dy é uma diferencial exata se somente se a derivada de m em relação a y, né, dessa função em relação a y, for igual à derivada de n em relação a x. Tá? Se isso acontece, então ela já é uma diferencial exata, tá? Eu não vou provar esse teorema aqui não, tá? Porque a gente precisa mais só do resultado dele, beleza? Mas esse teorema não é tão difícil de provar não, tá? É só você supor que ela é a diferencial exata, você vai chegar nesse aqui, né? Se isso aqui for verdade, ela vai ser uma diferencial exata. Por isso que é ser somente se. Por exemplo, né? A função dx ao quadrado, 2xy ao quadrado dx mais 2yx ao quadrado dy, ela é exata, né? Por quê, né? Se eu pegar ali, quem que é o meu m de xy? O meu m de xy é 2xy ao quadrado. Isso quer dizer que, então, para ela ser exata, né, se somente se isso acontece, né? Então eu tenho que derivar m em relação a y. A derivada de m em relação a y é 4xy, né? Quem que é meu n ali? Meu n de xy é 2yx ao quadrado. Então, se eu derivar n em relação a x, que é o que está dizendo que tem que dar a mesma coisa que está ali, de fato dá, né? A derivada aqui de x em relação a x ficaria 2x vezes 2y, dá 4xy, né? Então quer dizer, então, né? Isso implica, né, que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Quer dizer que ela é exata, né? Ou seja, que é o que a gente queria ver, né? Beleza? Então, vamos ver mais um exemplo, né? Então, é só você derivar, né? Você deriva m em relação a x, lembrando que m é sempre que está acompanhando o dx, né? E deriva n em relação a y, o n é que acompanha o dy. Se as derivadas parciais de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação a x, então quer dizer que ela é uma diferencial exata, né? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. O exemplo B. Se eu pegar assim, ó, 2xy ao quadrado dx mais 2, o 2 não, né? Pode ser 2, né? Mais 2 yx ao cubo dy, né? Agora aqui vale para qualquer valor, né? Vamos pegar isso aqui valendo, por exemplo, numa região, né? Em todo R, né? Vamos pegar isso aqui em todo R2, né? Bom, beleza. Então, para ela ser exata, né? Ela não é exata, tá? Não é exata. Observe que a região é importante, tá? Aqui também em todo R2, tá? Por quê? Então vamos derivar, né? O meu m ali de xy é 2xy ao quadrado. Isso quer dizer que a derivada de m com respeito a y, desculpa, em relação a y, nesse caso aqui vai dar 4x, vai dar em relação a y, né? Dá 4xy. Já a derivada aqui de n, o n de xy aqui, naquele caso ali, é o 2yx ao cubo, né? A derivada parcial aqui em relação
a x de n em relação a x, vai ficar quanto? Vai ficar 6y x ao cubo, né? Opa! Em relação a x fica 6yx ao quadrado. Bom, observe o seguinte, né? Observe que em todo o plano não é verdade, né? As derivadas são diferentes, né? Tem que ser em toda a região, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui no ponto 1, 1, né? Se eu fizer a derivada parcial de m no ponto y aqui no ponto 1, 1, por exemplo, daria 4, né? Já daria 4, né? Que é diferente, ó, da derivada de n em relação a x no mesmo ponto, né? Tem que ser tudo no mesmo ponto, né? Aqui, ó, a derivada parcial derivada parcial de m no ponto 1, 1 dá 4, porque vai ficar 4, o x vale 1, então fica no lugar de x eu coloco 1. O y vale no lugar de qualquer, ficaria 4 vezes 1 que dá 4. Já a outra aqui ficaria como? Ficaria 6 vezes 1 ao quadrado, que dá 6, né? Então 4 é diferente de 6, quer dizer que a derivada ela é diferente, tá? Por isso que ela não é exata em todo o R2, né? Ela não é exata no R2. Então é fácil, né? Para você saber que uma equação é exata, basta você fazer as derivadas parciais e ver se elas são iguais, né? Naquele ponto, né? A derivada naquela região do plano. Derivada parcial de m em relação a y e a derivada parcial de n em relação a x. Elas têm que ser iguais naquela região, tá? Ok? Bom, observe que essas derivadas elas só valem quando x ou y é zero, né? Ou seja, ela vale no eixo ela vale no eixo y e no eixo x, né? Se nós fizermos aqui a derivada de n em relação a y. Por exemplo, pegar aqui no ponto 0, y, né? Vai dar 0, né? E a derivada parcial de n em relação a x, também no ponto 0, y, daria 0, né? Porque é só colocar 0 no lugar de x, né? Então ela seria válida no eixo x, né? No eixo x seria válida, né? Desculpa, no eixo y. O x é isso, o x sempre é 0, então vai dar no eixo y, né? Também daria certo no eixo x também, né? Se eu pegar aqui no eixo x, de y no ponto, por exemplo, x0, né? Seria 0, que é a mesma coisa da derivada de n em relação a x em qualquer ponto da forma x0, né? Porque vai zerar, né? No lugar de y eu colocaria 0 e zeraria, né? Então ela vale nos eixos, né? Ela vale nos eixos, fora dos eixos ela não vale. Então é importante saber onde é que ela vale, né? Então, pessoal, então tá aí, né? Pra você saber que ela é exata, é isso, né? E isso já vai ajudar em quê? Vai ajudar somente para você saber se a equação ela é uma equação exata, tá? Porque para você saber que é uma equação exata, isso aqui tem que acontecer, né? M de xy dx mais n de xy dy tem que ser igual a zero, desde que isso aqui seja uma diferencial exata, né? Isso aqui seja diferencial exata. Se isso não for diferencial exata, então não pode ser equação exata, tá? Ok, então vamos aqui agora ver um outro teorema aqui. Teorema não, né? Vamos ver o método de resolução de uma equação exata. Beleza? Porque até então a gente só viu o que é uma equação exata. A equação exata tem essa característica aqui, né? Então vamos ver como é que a gente resolve uma equação exata. Vamos ver quanto tempo de vídeo temos aqui. 9 minutos de vídeo, dá tempo da gente fazer aqui. Então, método de resolução de uma equação exata, tá? Vamos escrever aqui. Método de resolução de uma EDO exata. Uma EDO exata, tá? EDO de primeira ordem exata. Então, né, primeiramente, né, nós temos aqui dado a equação da forma diferencial, né, dado a equação na forma diferencial, que é uma equação dessa forma, né?
Faltou um acento aqui no método. Então, ó, dada uma equação na forma, uma equação na forma diferencial, né? Diferencial, que é essa forma aqui, né? Que é diferencial exata, que é o nome, né? Isso, mas vamos colocar da forma m de x, y dx mais n de x, y dy igual a zero. Essa aqui é a equação na forma diferencial, né? Certo? Nós chamamos ela lá de equação exata, né? Foi o nome dado para ela, né? Então, se essa aqui for uma diferencial exata, ela vira uma equação exata, né? Então, dada uma equação na forma diferencial, que seria isso, né? Mas aqui eu não estou dizendo que ela é uma equação exata, né? Para ela ser exata, isso daqui tem que ser uma diferencial exata, né? Então, se nós pegarmos aqui, quem é que faz isso aqui mesmo? Então, né, se nós pegarmos, então, né, se a derivada de m em relação a x for igual à derivada de n em relação a y, então ela vai ser uma equação exata, né? Vamos chamar isso aqui de 1, tá? Então 1 é exata, né? Então 1 é exata. Então quer dizer que eu posso usar isso sempre, né? dm dx e dn dy, né? Se isso aqui acontecer sempre, né? Então se ela for, se dm dy, se isso aqui acontece, né? Então quer dizer que ela vai ser uma equação exata, logo, né? Vai ter que existe uma função, que é a definição de diferencial exata, tá? Existe uma função que eu vou chamar de f, né? Uma função f, onde aqui a gente vai ter a df dx, derivada dessa função em relação a x, tem que ser a minha m, cadê? Aqui, né? Tem que ser a m de xy, né? E a derivada de f em relação a y tem que ser a n, né? n de xy. Beleza? Vamos trabalhar só com essa primeira aqui, né? Então a gente tem essas duas relações, né? Vamos pegar essa daqui, né? Daí que a gente tem. Daí eu posso derivar, então... derivar não, desculpa. Daí, né, se eu integrando aqui, né? Essa expressão aqui, a gente vai ter a seguinte forma, né? Daí, integrando em relação a x, integrando em relação a x, vamos chamar essa daqui de i, e vou chamar essa daqui de 2i, tá? Integrando em relação a x, i, temos. Então, ó, se eu integrar aqui dali, né, a integral da derivada da própria função, então vai ficar f de xy igual a integral de m a integral de minha... Deixa eu ligar aqui de novo. Acho que eu vou fazer sem o flash. O flash desligou aqui, mas acho que dá para enxergar direitinho. Então, integrando ali, né? m de xy em relação a x, né? O que aconteceria, né? Esse dx que está aqui eu passaria para lá, né, gente? A ideia aqui, né? Por que aparece esse dx aqui, né? Na verdade aqui tem df, né? O que eu estou integrando, né? df, e ali a gente tem m de xy, né? Esse dx que está aqui eu passo para o outro lado, dx, né? Na hora que eu integrar aqui, essa integral ficaria f, e na hora que eu integrar aqui ficaria aquela expressão que eu acabei de escrever ali, né? Então, f de xy é a integral de m de xy dx, né? Ok?
Só que quando a gente integra, né, pessoal? Toda vez que a gente faz uma integral, tem que aparecer uma constante, né? Aqui desse lado direito, por exemplo, apareceria uma constante, né? Por exemplo, né? Quando você integra de um lado e você resolve a integral, tem uma constante, né? Aqui apareceria mais uma constante depois, né? Na hora que você termina a integral, aparece uma constante. Só que observe que a gente está integrando aqui em relação a y. Então, qualquer função, vamos chamar aqui de g de y, né? Qualquer função que dependa de y é constante em relação a x, né? Já que a variável de integração que a gente está tendo é a variável x. Então, a variável y se torna constante em relação a x. Então, vai aparecer mais uma g de y, né? Então, a ideia então, é encontrar essa g de y, já que eu sei quem que vai ser a m de xy, né? Se eu sei quem que vai ser a m de xy e ela é uma função que ela é a derivada de uma função, então você consegue integrar ela, né? Já que você sabe que ela é uma função integrável, né? Essa daqui. Então, o detalhe é encontrar quem que é essa g de y. Esse aqui é o detalhe agora, né? Quem que é essa g de y para fazer ser a função inicial da minha equação exata, né? Eu preciso saber quem que é ela, tá? Então a ideia então é encontrar g de y. Mas para encontrar g de y, eu vou trabalhar agora com essa... eu vou lá e faço o processo ao contrário, né? Essa que é a ideia. Eu venho aqui e derivo em relação a y, né? Então, derivando... E lembrando que a df dy é essa 2i, né? Então, derivando... Vamos chamar isso aqui de... Eu chamei aqui dali de 1, né? Vamos chamar essa expressão aqui de 2, tá? Então, derivando 2 em relação a y, obtemos, né? Então vamos derivar, né? A derivada que vai ficar del(f) dy, que a gente sabe que é a n de xy, né? Depois eu substituo. Aqui eu vou ter uma derivada do integral, né? Fica a derivada em relação a y dessa integral m de xy dx mais quem? Mais a derivada de g, que é a g' de y, né? Então é isso, né? Só você derivar e depois... O que eu fiz, né? Primeiro eu integrei essa parte i, depois eu encontro essa expressão 2. Depois eu vou lá e derivo 2 em relação a y. Observe que a função muda, né? Já que aqui eu integrei em relação a x, agora eu derivo em relação a y. Então eu vou ter essa expressão, né? Só que, lembrando que a df dy, ela é a minha n, né? Ok? Ela é a minha n de xy, né? Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem que a n de xy é igual a quem? É igual a derivada em relação a y da integral de m de xy dx mais a derivada de g' de y. Ora, então a gente tem um jeito de encontrar essa g, tem um jeito de encontrar a g, né? Porque se eu encontro a g' de y, é só integrar a g' que eu vou encontrar a g, né? Então tem essa expressão aqui que eu vou chamar ela de 3, né? Não sei se nem tá cabendo mais, eu vou chamar ela aqui de 3. Expressão 3, né? N de xy é igual a isso, né? Então, na verdade eu poderia ter chamado... Tá. Beleza. Na verdade eu não vou chamar isso aqui de 3 ainda não, porque aqui eu posso melhorar ainda, ó. Então daqui implica, né? Quem que vai ser o g' de y? O g' de y é só eu jogar, vai ficar n de xy menos a integral. Não, não, é a derivada, né? Menos a derivada em relação a y de m de xy dx. Essa aqui sim eu vou chamar de 3, tá? Esse aqui é o 3. Bom, então, para mim saber quem que é a minha g de y, né? Basta eu integrar aqui. Integrando aqui, né? Isso aqui acontece, né? Isso implica por quê, né? Isso aqui vai implicar por causa de 2i, né? Vou colocar aqui, ó. 2i, que é essa expressão que está ali, né? Então agora o que eu vou fazer agora? Eu só vou simplesmente integrar a g. Quando eu integrar a g, vamos encontrar a g', né? Então, beleza, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tá.
integrando. Então, isso daqui eu chamo de 3, né? Então, finalmente, né, vamos integrar 3 em relação a y, né? Integrando 3 em relação a y teremos, né? Então, se nós integrarmos 3 em relação a y, e depois eu vou lá e substituo em 2, né? Porque eu já sei quem que é o g ali, né? Então, se eu integrar 3 em relação a y, eu vou ter o seguinte, né? A integral de g' é o g de y, né? Aqui falta um dy aqui, né, gente? Aqui é g' dy, e aqui também tem um dy aqui, né? Então, se eu integrar aqui, né? A integral de g' dy é o g, né? E isso aqui é igual a quem? Isso aqui vai ser igual à integral de n de xy dy, né? Estou integrando em relação a y. E a integral da derivada é a própria função, né? Então aqui vai ficar menos a integral de m de x, y, dx, né? Opa! Aqui vai ficar menos a integral de m de x, y, dx. Então é isso, né? Temos um jeito de encontrar a nossa GY, né? Então, quem que vai ser a nossa f de xy então, né? Quando eu substituir lá, né? É só integrar o m de xy dx e depois eu encontro aqui quem que é a minha g de y, né? E vou lá e substituir no final. Ok? Bom, aí observe que eu fiz todo o processo começando com a f de x, né? Eu poderia ter feito, desculpa, com a df, eu comecei o processo fazendo isso aqui, ó, df dx, foi isso que eu comecei, né? Igual a m de xy. Se eu tivesse feito, começando as mesmas ideias, tá? Com as mesmas ideias, fazendo a dy sendo a... Aqui é quem mesmo? Aqui seria a n, né? A dy é a n de xy, né? Se eu tivesse feito aqui, eu chegaria em algo bem parecido, tá? Só que aí eu teria que encontrar uma função aqui dependendo de x. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nesse caso, nós temos sempre essa solução aqui, né? F de xy seria uma solução implícita, né? F de xy. A solução, então, será implícita, né? A solução será sempre implícita, né? Aí, se você tem a solução implícita, você consegue tornar ela explícita, né? Só você isolar uma variável, né? Vamos ver um exemplo aqui. Com exemplo fica mais fácil. Deixa eu estar gravando ainda. Com exemplo, as ideias ficam mais fortes, né? Então é isso, né? Esse é o processo, tá? Processo geralzão de fazer, tá? Vamos fazer um exemplozinho aqui que vocês vão entender melhor. Então, pessoal, a ideia não é nem vocês decorarem todo esse processo, não, tá? A ideia é só vocês verem como é que funciona o processo, né? Não precisa nem decorar, não. Você tem que ter a prática do que você tem que fazer, né? Aqui vamos ver aqui como é que funciona, então. Exemplo. Vamos encontrar aqui, ó. Por exemplo, né? Vamos resolver isso daqui, né? Resolva a EDO. A EDO, né? Vamos resolver essa EDO, que é essa daqui, ó. 2x 2x que multiplica y dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a zero. Então, primeiro, o que eu tenho que ver, né? Ela é uma equação exata, então vamos resolver 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy. Primeiro, ela é equação exata? Não sei, por quê? Para saber que ela é exata, né? Esse lado da equação tem que ser uma diferencial exata, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber quem que é m e quem que é x, né? Então, vamos aqui, solução.
Então a primeira coisa é você identificar quem que é o seu m e quem que é o seu x, né? Vamos fazer a solução lá do outro lado. Então aqui o m de xy é igual a 2xy e o n de xy é igual a quem que é o n de xy? X ao quadrado menos 1. Então vamos ver aqui se ela é a equação exata. Vou apagar aqui. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, gente? Por isso que eu estou falando assim, não é simplesmente decorar. A primeira pergunta que você se faz, você tem que fazer, já que ela, se você verificar se ela é a equação exata. Aí você vai lá e resolve do método que a gente fez, né? Verificar se ela é a equação exata. Para verificar se ela é a equação exata, você tem que derivar, né? Deriva aqui em relação a y o m. Então, a derivada em relação de m em relação a y, derivada em relação a y vai dar 2x. E a derivada de n em relação a x, vamos dar uma olhada lá, né? Vai ficar 2x também. Olha aqui, né? A derivada de 2xy em relação a y é simplesmente derivar o y, né? Já que 2x ficaria constante, então vai dar 2x. A derivada de n em relação a x é derivar x ao quadrado menos 1. A derivada de menos 1 é 0, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então observe aqui, ela é a equação exata, né? É exata, né? Logo, é exata. Se ela é exata, né, pessoal? Então quer dizer que existe, né, uma função, se ela é exata, né, existe uma função f de xy que é igual àquela, que é igual a essa função ali e ela é igual a uma constante, né? Tal que df de xy é igual a m e df de xy é igual a n, né? Então existe uma função f de xy igual a uma constante, né? Uma equação, na verdade, né? Isso aqui é uma equação, tá? Existe uma equação f de xy. Vou escrever existe, tá? Então, existe essa equação aqui, né? Tal que a gente tem que a derivada em relação a x é igual a m de xy e a derivada dessa f em relação a y é igual ao n de xy. Já que ela é uma equação exata, tá? Equação exata é como a gente viu lá, né? Se ela é uma equação exata, vai ter que existir essa função, tá? Então, qual é o processo nosso que a gente tem que fazer, então, que a gente viu lá, né? Nesse caso aqui, né? Quem que é a nossa m, né? Então, a gente vai ter, né? Ou seja, nesse caso específico, né? A df dx tem que ser igual a nossa m é 2xy. Então, 2xy. E a df dy é igual a x ao quadrado menos 1. Então observe que a gente tem que encontrar então quem que é essa f de xy ali, né? Para poder dar certo. Encontrar essa f não é simplesmente integrar, não, já que essa integral aqui vai me dar só integral em relação a x, né? E aqui vai ter só integral em relação a y, mas aí a função ela pode ter várias opções para essa função, né? Então, qual que é a ideia então que a gente faz, né? Pegamos aqui a nossa integrando, né? Então a ideia é você integrar, né? Integrando, como a gente viu lá, né? Integrando, vamos chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2. Integrando 1 em relação a x. Nós integramos 1 em relação a x, então ficaremos então f de xy igual a... Qual que é a integral dessa parte aqui em relação a x, né? Integral seria integrar 2x ao quadrado, né? Que dá simplesmente x ao quadrado sobre y, né? A integral de x é x ao quadrado sobre 2, cortaria esse 2 e tem esse y lá, né? Mas, lembrando, né? Quando você integra ali, né? Você tem que ter uma constante. E essa constante, ela tem que depender de y, né? Já que você integrou aqui em relação a x, né? Vamos derivar de novo para a gente ver, né? Vamos derivar isso aqui, ó. Derivada em relação a x, né? Ficaria a derivada de f em relação a x desse lado, né? Essa derivada aqui dá 2xy, e como isso aqui
não depende de x, isso ficaria zero, né? Mais zero, então voltaria no que está ali, né? Ok? Por isso que aparece uma constante, né? Desculpa, aparece uma função dependendo somente de y. O próximo passo agora é a gente tentar encontrar quem que é essa g de y, né? Vamos encontrar então quem que é a g de y, ok? Mas para a gente encontrar a g de y, lembrando lá, como a gente fez, né? A gente... apaguei aqui, ó. É só você ir... Vou fazer aqui, já apaguei mesmo. Então, para a gente encontrar a g de y... Tá. Para a gente encontrar a g de y, só não tá o flash não tá ligado. Para a gente encontrar essa g de y, né? O que a gente faz aqui então? A gente vem aqui, pega se eu substituir, né? O que acontece, né? Aquela ideia que a gente fez lá, né? Eu derivo isso daqui de novo, ó, só que em relação a y, né? Então, a ideia que a gente fez, né? Derivando, vamos chamar isso aqui de 2, né? Eu chamei isso aqui de 2, né? Vamos chamar isso aqui de 3. Derivando 3 em relação a y, tá de novo, né? A y, obtemos, né? Então é só você derivar, ó. Primeiro, qual é o primeiro passo? Pega essa aqui em relação a x, integro, né? Então encontramos f de xy, x ao quadrado de y mais g de y. Próximo passo, deriva isso daqui de novo, né? Deriva essa parte que você encontrou. Então a gente vai ter df dy igual a x ao quadrado, certo? X ao quadrado mais g' de y. Já que eu estou derivando em relação a y, né? E lembrando que a df dy, nós escrevemos, né? A df dy é quem? É x ao quadrado menos 2, né? Então isso aqui implicaria, né? Que é x ao quadrado menos 2 ou menos 1? É menos 1, desculpa. X ao quadrado menos 1, né? Aqui é menos 1. Então isso implicaria que desse lado aqui é x ao quadrado menos 1, que é a df dy, né? Tem que ser igual a x ao quadrado mais g' de y. Ué, agora ficou fácil encontrar, né? Quem que é a g' de y. Isso implica... É só eu cortar o x, né? Jogo o g' para cá e o x do outro lado. Vai ficar como, né? Vai ficar g' de y igual a menos 1, né? Eu posso cortar o x ao quadrado, né? Então, g' de y é igual a menos 1. Ou seja, né? Isso implica que a g de y